Mais um episódio! Eu e tudo e eu. Tava com saudade, né? Tá fazendo uma sequência gigantesca. Gente, como vocês estão? Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? A segunda temporada tá quase no fim. Estamos quase chegando. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, fico empolgada, porque significa que tá dando certo. Significa que estamos tomando um rumo bacana. O Pode Free vai até o final de novembro, se não houver mais novidades, que pode ser que aconteça, né? Mas os planos é encerrar em novembro, assim como a gente fez no passado. E dezembro, né? Dezembro ninguém quer saber de podcast. Dezembro a gente quer saber festas, comidas gostosas, natalinas, nosso amado JC, e é sobre isso, né? Então vamos seguir o rumo da vida e tá tudo certo. Pode Free não precisa ser eterno, não. Mas voltamos em 2026 com tudo. Voltamos com carga total. Inclusive, adianto, já tem muita coisa planejada e programada para 2026, tá, queridos? Aham. Dona Priscila, perdão. Dona Priscila não é brincadeira. Dona Priscila já tá sendo até buscada. Eu estou me sentindo tão privilegiada. Sério, eu quero muito abrir isso aqui com vocês. Eu sinto que é por isso, para isso que eu criei o Pós-Primo. Eu sinto que o propósito está sendo concretizado. Pessoas que me buscam falando que quer muito abordar um assunto e falando que se sente à vontade aqui, é isso que eu quero. E é sobre isso que, entendeu? Que isso aqui existe. Enfim, estou muito feliz. Gente, como vocês estão? Vocês estão curtindo? Eu queria muito saber porque esse Podpre existe para vocês, né? É para o público, é para quem ouve. Então, eu quero muito saber se para você está fazendo sentido, porque se não fizer sentido para vocês, não faz sentido para mim também. Até porque se depender de mim, eu tô gostando de tudo. Se depender de mim, minha querida, a gente fala eternamente. Porque quem me conhece sabe, eu tô falando muito isso de você. Gente, vamos falar hoje sobre ser bilíngue. Priscila, da onde que surgiu isso? Querida, para quem usa job, briefing, storytelling e tantos outros termos publicitários no dia a dia, inclusive o Podpri nasceu de curiosidades da publicidade, para quem não segue e não me acompanha desde então. Faz todo sentido, inclusive, a gente falar sobre bilíngue. Mas quero falar sobre. Será que está ultrapassado ser bilíngue? Ué, que tá fora de moda? Será que ser poliglota não é mais um sonho comum? Eita, Anitta ouvindo isso. Inclusive, meu sonho é ser que nem a Anitta. Aprender uma nova língua como se troca de relacionamento. Eu queria muito, gente. Eu acho fantástico. Porque eu tenho muita dificuldade. Eu acho que, inclusive, eu criei alguns traumas com o inglês no decorrer da vida. Porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz diversos cursos. Eu já fiz aula particular. Eu já fiz de um tudo e não consigo ainda ter boa habilidade. Hoje eu estou com o meu bom e velho Duolingo, que eu pratico todos os dias. Inclusive, hoje eu preciso fazer a prática de hoje que eu ainda não fiz. Mas me ajuda a entender e a não ficar boiando. Porém, entretanto, por todavia, não é fácil. Não é fácil e eu tenho que reconhecer isso. Mas, independente do que a gente for discutir aqui em diante, vou trazer o porquê que eu trouxe essa pergunta, levantei essa pergunta inicial. Será que está ultrapassado? Gente, estudem, viu? Estudar nunca é demais. Eu conheci, inclusive, quando eu trabalhei como recepcionista, eu conheci um expeditor, eram uns mensageiros, que, meu, ele era tão autodidata, eu admirava isso muito nele. Que ele aprendeu sozinho, em casa, na época que a internet era daquele jeito, lento quase parando. E eu lembro de ver isso, dele dizer isso, né? E eu pensava, caraca, que incrível. Eu queria muito ser assim. Mas olha, dedicação, a gente não nasce com ela, não. A gente se dedica e aprende. Viu? Fica aí o ensinamento da Tia Pri, inclusive. Gente, é o seguinte. 19 não é 20. Mentira, me veio na cabeça. Cara, a Apple pretende lançar, junto com o iOS 19, que inclusive, para quem não sabe, o último mesmo foi o 18, e aí eles lançaram o 26 ou 24, ou 20 alguma coisa, por conta da identidade visual, né? Que inclusive eu atualizei, eu tô vendo uma galera reclamar, eu confesso que eu não tô tendo muito que me queixar, não. Não sei se é porque o meu iPhone é o 15, mas. E olha que minha memória não é tão alta, mas eu não tenho muito que me queixar com ele, não. Porém, o 19 ainda não saiu, tá? Então, não pensem que eu tô maluca, que eu tô desatualizada, que eu disparatinei. Não, tá tudo certo.
O último mesmo oficial foi o 18 ponto alguma coisa, em uns quebradinhos. O 19 ainda não lançou. E a Apple quer lançar junto com o iOS 19 agora no final do ano, provavelmente em novembro, dezembro, que é para acompanhar o lançamento possivelmente do fone, uma tradução simultânea. Tem noção que é só colocar um fonezinho no ouvido que você vai ouvir traduzido? Gente, eu acho essa tecnologia maravilhosa. E aí eu fico pensando, o que será dos tradutores? Que existem tradutores que são contratados só para traduzir e conduzir uma conversa. Porque hoje você fala para o Google, ele já também fala traduzido. Inclusive com a sua própria voz. Hoje a gente não precisa nem pensar naquele. A gente falava muito inglês de Google Translation. Nossa, a gente falava muito disso, cara, porque era um inglês muito ruim. Era muito ruim. Imagina as outras línguas, né? Mas tinha muita coisa equivocada no inglês, que quem estudava o mínimo sabia. Imagina outras línguas. E aí eu fico pensando, o que será que vai vir com essa novidade? Essa tradução simultânea direto do AirPods. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com essa notícia. Porque a gente está falando de simultâneo. A gente está falando sobre não precisar mais. Eu estava conversando com um cliente que comentou que tem filhos que não querem viajar com os pais, não é nem pela questão da companhia, é que eles não aguentam mais, em vez de curtir a viagem, tá traduzindo. Então, você quer saber de certas coisas e ao invés de você sair buscando informação, você precisa de tradução. Então, eu fico pensando, cara, isso morreria. Então, eu gosto muito de assistir série novela colombiana. Tô nessa fase. Enquanto eu trabalho. Então, eu gosto muito de assistir, mas trabalhando. Ou seja, são coisas que não podem reter minha atenção. Porque eu não vou estar prestando 100% de atenção. E aí eu acho muito bacana que num bagulho desse eu só fico imaginando, cara, não ter a dublagem ia ser ótimo. E assim, me condenem, mas até o legendado me incomoda um pouco, mesmo de folga. Porque, cara, às vezes eu tô tão cansada, eu não quero ler. Eu só quero ouvir. Só quero largar meu celular um pouquinho de canto e ficar ali prestando atenção na minha série, no meu filme. Legendado às vezes eu quero. E eu fiquei pensando nessa tecnologia, eu falei, quero muito isso pra mim. Seria muito útil. Mas que, independente dessa atualização aqui, eu coloquei essa atualização, porque para além de eu ser uma consumidora Apple, é pensando também na questão da praticidade. Porque eu sei que hoje existem tecnologias diversas para a gente trabalhar isso. Então eu não quero ser hipócrita também. Dizer, nossa, que inovador! E Priscila, já tem uma tecnologia, né? Mas é sobre você entender o quão isso pode ser prático e o quão isso facilita a sua vida no dia a dia. Sabe? Ainda mais pra mim que tem muitos aparelhos que se conectam e tal, eu fico pensando, cara, isso ia ser tão útil, que nem sei por onde começar. Bom, como eu falei, a tecnologia já existe, então não tô querendo parar de hipócrita não, aqui a gente trabalha com a verdade. Inclusive nos Pixel Buds do Google, até porque ela não é boba nem nada, e ela gosta de antecipar esse tipo de novidade. O que será do Duolingo? Cara, eu fico imaginando muito aquela corujinha causando nas mídias sociais com essa novidade. É inevitável pensar que o estagiário vai trabalhar pra caramba. Aliás, uma deles, sabe que a gente sempre acusa que é um estagiário que tá fazendo esse tipo de interação? Porque a gente costuma dizer que o estagiário ganha tão pouco que acaba que ele não tem nada a perder. Então ele é o único que pode ser responsável por fazer umas coisas assim muito caramba, que inovador. Porque geralmente as pessoas têm medo de arriscar os seus empregos em certas atitudes. E nem todo mundo tem coragem de dizer o que pensa. Então, por isso que a gente sempre fala que é um estagiário pelecheiro. Mas falando de modo prático, de forma prática, cara, a Google já tem. Eu não tenho nenhuma experiência de alguém que tenha usado, é que nem o novo Ray-Ban do Meta, né? Que eu vi o Lucas Rangel no lançamento lá fora, e aí eu vi a usabilidade dele. Você, tipo, o óculos substitui real o celular. Então você vê o feed, inclusive eu acho que foi por isso que saiu aquele formato novo no Instagram, que todo mundo achou que era bug, que todo mundo começou a explorar de formas criativas e tal, que era só uma faixinha. Eu acho que foi por conta do óculos, porque a visualização no óculos, a visibilidade no óculos devia ser perfeita naquele formato. Eu acho, né? Aí, para ter certeza, a gente precisa conversar com alguém que tenha ou testado ou comprado. E aí eu já não tenho contato com essas pessoas, porque, né? Os meus amigos são tão pobres quanto eu. Mas eu acho que deve ter sido por isso.
E aí eu fico pensando, cara, o uso desse óculos, com esse AirPods, ou no caso Pixel Buds, né, da Google. Imagina a junção. A gente tá quase vivendo um Black Mirror. Sendo muito alarmista falando disso? Espero que não. Mas, gente, eu penso muito nisso. Tá parecendo muito Black Mirror. Lembrando muito as cenas que a gente via de episódios que a gente. Primeiro naquele episódio que as pessoas dependem de likes para entrar em lugares, para frequentar coisas, consumir certas coisas, depende do seu nível de seguidores e curtidas, já é o que a gente vive hoje. Eu, inclusive, ouvi falar que na Beauty Fair, você, mesmo que você entre como influenciador, que tem como você fazer o cadastro como influenciador, mesmo assim, existem algumas ações de stands que para você fazer parte como criador de conteúdo, você precisa ter X seguidores, você precisa ter, enfim, X público. Eu acho isso surreal. Porque falando um pouco sobre o mercado de influenciador, gente, é muito louco. Mas pensa o seguinte, é métrica de vaidade. E se a gente for falar sobre números exatos, sobre coisas que realmente funcionam, beleza, vamos falar sobre coisas que realmente funcionam. Galera, quem vende mais não é o macro influenciador. Por exemplo, a Bianca Andrade, eu sempre vou usar ela porque ela é uma das mais famosas. Então, mesmo que você não entenda nada de influenciador, você vai saber. Tipo, minha mãe vai saber quem é a Bianca Andrade. Eu acho que ela vai saber. Mas se a gente for parar pra pensar nela, ela vende bem a marca dela. Nem todo produto que ela lança com a cara dela e que ela é embaixadora ou qualquer coisa do gênero, vende como água. Sabe por quê? O grande, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir porque eu preciso ser dito. O grande, ele vai ter muita imagem do quanto será que ele está sendo pago para dizer isso? É o mesmo lance do. Será que a Xuxa usa óleos Monange? Será? É o mesmo lance do rei que apareceu fazendo propaganda da Frigori. Que todo mundo tava cansado de saber que ele era vegetariano, vegano, sei lá o que mais podia ser. Então, assim, é muito complicado quando se fala do grande, porque envolve dinheiro e a gente fica sempre pensando quanto custa. E se a gente for procurar saber quanto custa, a gente vai ver o montante e vai falar, cara, certeza que a marca pagou o dobro e foi isso. Foi isso que aconteceu. E o micro, ao contrário do grande, por mais que o grande ainda deva a satisfação da palavra, a palavra que ele carrega ainda vale muito, mas qualquer um vai colocar em peso, cara, dependendo da grana, será que ele não aceitou? As bets veio assim, a galera não conseguia recusar porque era uma grana que mudaria a vida das pessoas. Então o micro, ele já não tem muito a perder. O que ele tem a perder é a palavra dele. E se ele perder a palavra, ele perde o público. E é um público engajado. Então, o micro, quando indica, é como se fosse meu amigo indicando. É como se fosse meu vizinho indicando. Minha vizinha uma vez veio aqui em casa e eu falei pra ela, pô, ó, nosso apartamento é muito quente, tá, não sei o que lá. Olha o ar-condicionado portátil que eu comprei. Ela quis vir, ela quis ver, ela quis me fazer perguntas como foi a instalação do aparelhagem na janela, como foi a conta de luz mudou. São coisas que só um usuário vai saber responder. Se eu sou paga para só dizer, recebi esse dia, eu não vou ter essa mesma confiança de uma pessoa. Assim, são coisas que a gente pensa que não faz diferença, mas sempre faz. Quando a gente vai fechar as contas, sempre faz. Então, as micro-influenciadoras são aquelas que fazem dicas de produtos de limpeza que ela mostra o antes e depois do lugar que ela limpou. Ela mostra a diferença. E aí a gente acredita. Como ela geralmente sempre prova o que ela fala, a gente sempre acredita no que ela fala, independente dela comprovar ou não. Porque ela não tem mais nada a perder além da credibilidade dela. Se qualquer um aparecer falando, pô, comprei e não serviu, ela vai poder contradizer. Mas você usou como está nas instruções? Mas você usou como eu usei? Mas como estava a situação do lugar que você... Ela vai saber contradizer aquilo ou responder aquilo. Um grande talvez nunca vai conseguir. Então, quando a gente fala de pessoas grandes, tem um pouco disso, de será que foi só métrica de vaidade? E aí eu fico pensando, quando uma feira como a Beauty Fair, e aí as marcas que trabalham com ela são marcas grandes, colocam isso em xeque, eu fico questionando se faz sentido. Pô, o cara que vai vender o seu produto, talvez não seja esse que você está botando fé, sabe? Sem contar que o grande vai enfrentar uma fila, vai enfrentar um lugar cheio, lotado, você vai ter que esvaziar todo o stand, vai ter que fazer todo aquele away para a pessoa chegar até lá. Então, assim, por quê? Mas, infelizmente, a vida é assim, né? É feita de métricas de vaidade. Infelizmente, eu reconheço isso, mas sim. Eu ainda acho que a tecnologia possui falhas, tá? Eu, Priscila, ainda acho que não dá para confiar 100%.
Prova disso, quem assistiu Inteligência Artificial com os Danis, que eu eternamente vou amar esse título, viu que a Dani falou sobre isso. Ela pesquisou, ela quis trazer dados para o nosso podcast, para o nosso episódio. E quando ela pediu para a inteligência artificial, para quem quiser saber qual, base de episódio, pelo amor de Deus, mas quando ela pediu para mencionar alguns dados, a inteligência artificial entregou para ela o que ela pediu. Mas quando ela foi ver a fonte, ela viu que não era bem daquele jeito. Ela viu que tinha alguma coisa errada. Sim, não é 100% confiável. Pelo contrário, é bem complicado. A gente que é complicado, a gente precisa entender o que está fazendo, em que a gente está confiando. Eu já falei de inteligência artificial em muitos episódios. Eu já falei com muita gente fera no negócio, pessoas leigas como eu, pessoas que utilizam, pessoas que estudam, pessoas que pesquisam. E sabe uma coisa que foi universal em todas essas conversas? Que a inteligência artificial sem a revisão humana não serve de prova viva disso? A Deloitte. Que eu já citei também nos dois episódios. Então, assim, não dá para confiar 100% nos dados que ela entrega. Tem que entender, tem que investigar. Porque aquilo não é 100% que ela está dizendo. A inteligência artificial, ela é puxa-saco. Então, ela vai te entregar o que você pedir. Fica no questionamento, de onde ela tirou, de que contexto ela tirou. Será que faz realmente sentido? Pensando nisso, cuidado, não confie 100%. Inclusive, eu fico pensando nas traduções. Será que vai traduzir de forma 100% correta? Porque pensando nas traduções escritas, a gente sabe que ela não faz exatamente como deve ser. Se ela não faz escrita como deve exatamente ser, o que me garante que ela vai fazer a tradução transcrita em áudio conforme exatamente o que o cara tá falando, o que a pessoa tá falando? E se vai conduzir a conversa de forma correta? Então, assim, não sei. Eu ainda gostaria de ser bilíngue por conta própria. Mas não sei se é possível. Inclusive, pais de crianças pequenas, coloque seus filhos para estudar inglês desde pequeno. E o efeito esponja funciona muito melhor. E aí depois você cresce e aí dificulta 3 vezes mais o nível de aprendizado. Então, é complicado. Gente, é isso. Episódio curtinho, pra você matar a saudade de, durante um horário de almoço, conseguir me ouvir. Eu que sou tão faladeira, eu que falo pra caramba. E eu quero deixar isso plantado em você, uma sementinha do bem na sua cabeça pra você pensar. Será que isso compensa? Será que faz sentido esse tipo de tecnologia? Eu acho que pode ajudar bastante, inclusive quando a gente fala em nível de pessoas com deficiência, deve ser uma mão na roda danada. Mas até que ponto a gente pode confiar? Até que ponto vai fazer sentido? E é bacana da gente ter, ver, vivenciar e etc. Eu acho que o aprendizado que a gente tem diretamente nunca pode ser descartado. Isso é fato. Eu acho, eu acredito muito. Mas se você tem uma oportunidade de, inclusive, sabe o que eu acho que funciona na vida adulta? O intercâmbio. Nossa, eu acho que o intercâmbio funciona muito. Eu encontrei com uma amiga recentemente que tá morando em Dublin e ela tá aqui no Brasil, e eu conversando com ela sobre isso, perguntei, tipo, como tá seu inglês? Ela, cara, já tá 100%, já tô falando tranquilamente. E ela, inclusive, quebrou um tabu que eu tinha, tipo, eu converso muito com, tudo que eu aprendi foi com brasileiro. Esse negócio de não conversa com brasileiro porque não tem como, não vai pra frente, etc, é muita besteira. Se você vivenciar a língua, funciona assim. Mas eu acho que você tem que estar lá. Esse negócio de um mês é uma viagem. 3 meses é uma viagem estendida, uma experiência que você vive, mas não é assim. Eu acho que você tem que ficar lá 1 ano, 2 ou mais, assim, pra você pegar mesmo, de verdade, aprender de fato. Eu acredito muito nisso. Então, para você tentar bolar um negócio bacana, dá para você tentar aprender com essas ferramentas. Então, Duolingo, nunca te abandonarei. Mas eu acho que é importante você pesar também o seu aprendizado, porque a bateria pode acabar, a energia, pode dar pane na tecnologia, e aí você só vai poder contar com você, com tudo mesmo. Beleza? Quero saber se vocês gostaram, quero saber se fez sentido, quero saber se vocês são bilíngues ou pretendem ser. Eu super gostaria de ser. Mas infelizmente minha versão bilíngue está em andamento, devagar quase parando. Eu queria muito mudar esse cenário. Mas infelizmente ainda não é a hora. E é isso, um cheiro da Pri!